はい皆さんこんにちは。しゃべるちょろです。久しぶりです。なんか2年ぐらいかもしれませんけど、私は日本にいなくて本当に寂しいです。本当に皆さんを愛しています。またブラジルに来てください。一緒にポケモン GO とか何かのゲームを一緒にやりましょう。また訪問しますよ。皆さん愛しています。Eu entendi o Pokémon GO! Eu entendi o Pokémon GO! Daí, galera! Sejam todos bem-vindos a Zioncast. Eu sou o David. E eu sou o Marcos Vinícius. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, se inscreve aí. É bem aqui embaixo, aqui, ó. Bem aqui embaixo. Inscreve nesse canal. Já deixa o like, porque vai ser bom demais. Hoje tá massa. Hoje nosso convidado... Não, você já viu que ele é gatão, né? O bicho é bonito, né? Já viram aqui, né? Mas... se você não é inscrito, se inscreve. Ele serviria pra ser o Adão do filme. Verdade, cara. Ele tem os traços de Adão. É o cara bonitão, É o cara né? bonito. Hoje nós estamos aqui. Ó, trouxemos algumas mulheres bonitas, a gente não podia ficar por trás, né? Alguns Verdade. homens bonitos também. Verdade. É isso aí. E dá o like aí, Dá o compartilha esse conteúdo e comenta, pessoal. Comenta. Comenta aqui embaixo. Meninas, me desculpem, mas eu estou aqui hoje com o Robinho. Rubinho, cara. Rubinho, cara. Acho que tá virando já um jargão eu errar o nome dos convidados, cara. Verdade. Rubinho, meninas, ele é casado. Já casou, cara? É isso mesmo? Casei, cara. Jogo rápido. Jogo rápido. Faz quanto tempo tá de casado? De Rubinho não tem nada, então. Acelera aqui, Rubinho. Boa, cara. Já tem 9 meses. Foi no mesmo ano que eu voltei de missão. Então, acho que a gente já conversava. A gente já tem uma amizade a longo tempo, né? Longo prazo. Acho que, na verdade, a gente se conheceu na FSY, 2014. Então, a gente sempre teve uma amizade muito forte. A gente serviu ao mesmo tempo na missão, a gente se apoiou. E quando a gente voltou, a gente viu que é o que era pra ser, né? Que legal, Então, cara. massa. Vocês se Não é conheceram no FSY? FSY, cara. FSY 2014, cara. Caramba. Que massa. Acampamento dos jovens rende, cara. Rende, cara. Rende pra muita gente. Sim, pra eternidade. Cara, muito legal. E aí, e vocês se casaram no mesmo ano que tu voltou de missão? Sim, foi isso mesmo. Não foi nada planejado. Foi bem louco, na verdade. Mas foi um sentimento bem rápido, bem forte, intenso e é o que tinha que ser. Não tinha... Quando a gente teve a certeza, a gente só foi colocando os planos em ação e fomos fazendo acontecer. Pá, que legal, cara. Que Mas, massa. só pra mim, você chegou de missão e aí já começaram a namorar? Foi basicamente isso. Cheguei de missão, ela chegou acho que mais ou menos um ano antes que eu, né? 1 ano e meio. Ela também serviu missão. Isso mesmo. Ele tá olhando pra lá de vez em quando, gente, porque ela tá aqui atrás, tá? Ela tá aqui assistindo tudo. É isso aí. E... Quer dizer que você nem deu oportunidade pras outras moças, coitadas. Vocês não deu estavam chance, esperando cara. chegar. Eu acho que quem não E deixou ela não deixou. Ela, bem rapidinho, ela não deixou, cara. Verdade. Ele legal, falou que cara. ela escreveu pra ele na missão, cara. Ela já tava lá, ó, pá. Que legal, cara. E ela serviu missão onde? Em Ribeirão Preto, cara. E você, cara, aonde você serviu missão? Fala aí pra nós aí. Eu servi no Japão. Japão! Isso aí. Caramba. Caramba, cara. Sabe uma coisa que eu não esqueço, cara? Foi o vídeo do dia que tu abriu o chamado. Foi lá na frente da Capela do Criciúma Sim. 1. Foi, eu E lembro a desse tua vídeo, cara. cara. Fiquei mais branco ainda. Tu tava assustado. Foi um choque bem grande, né? Não imaginava. Não imaginava. Nunca tive relação nenhuma com o Japão antes da missão, amigos, nada assim, que fossem muito próximo dessa cultura. Mas e pra fora, tu imaginava? Não imaginava. Acho que, especialmente aqui na região, já tinha essa cultura da gente... Pelo menos todos os meus amigos próximos, todos serviram no Brasil e eu tinha essa visão também. E foi uma surpresa bem grande, realmente não esperava mesmo. E daí, como é que foi Ninguém esse esperava, sentimento, cara? né? Como é que foi esse sentimento? Eu vou pro Japão. Aí tu ficou feliz, animadão. Cara, eu vou conhecer outra Cara, nossa, cultura e fiquei tal. muito feliz, foi muito legal. Acho que na hora que eu tava abrindo o chamado, assim, acho que já é automático, né? Missão Brasil, só que na minha mente eu li Brasil, Missão Brasil, Japão, Tóquio. Depois que eu entendi, peraí, Missão Japão, Tóquio, que quando eu li. E só foi um sentimento muito forte, né? Eu jamais esperava e senti... Foi como, o Senhor tem um plano pra mim, pra como tem pra cada um de seus filhos, e eu senti bem forte.
o espírito assim de que ele tinha algo a me ensinar. Mas depois que eu abri o chamado foi desespero, né? Tipo, tem que aprender japonês, tem que estudar, tem que fazer tanta coisa, tem que fazer um visto que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Quanto tempo tu tinha pra se preparar? Eles me deram acho que 3 meses. 3 se não me meses. engano. 3 Nossa, é meses. rápido, cara, pra conseguir visto e tudo e tal. Sim, é. E tu chegou a pesquisar a língua antes de ir pra missão? Pra que eu vou enfrentar lá? Que eu Cara, vou... eu tentei pegar o básico ali, tentar aprender um pouquinho da escrita, o básico da escrita o quanto antes. Eu tentei memorizar assim o quanto antes para chegar no CTM um pouco melhor, mas Aonde foi não teu aprendi CTM? nada. Foi em São Paulo, foi no Brasil. E aí tu ia aprender japonês lá. Isso aí. Fui direto, português e japonês. Foi bem diferente. Mas então tu falou bastante português na missão? Não. Não. Nem um pouco. Então, eu cheguei no CTM e não fazia muito tempo que aqui no Brasil abriu para os distritos que iriam servir no Japão. Então, daí tinha uma professora que ela era descendente de japonês, mas falava já português e tinha alguns missionários retornados também. E o grupo era grande que ia pra lá? O meu distrito foi de 13 pessoas. 13. Foi o maior que já teve do Japão. Normalmente é no máximo 12 o CTM, né? Uhum. Daí de última hora chegou mais um lá e fechamos em 13 e botamos tudo na mesma sala. Brasileiro? Tudo brasileiro. Daqui saindo de São Paulo. Caramba. Também tem em Provo, né? Quando eu cheguei na missão ainda tinha alguns brasileiros que foram para Provo. Mas em 2018, ali o ano que eu fui, acho que um ou 2 anos antes, tinha recém aberto para distrito japonês. E ainda tem? Tem bastante. Cara, e aí, mas peraí, tinha alguma coisa no teu chamado especial pra você poder levar pro Japão, cuidados especiais, roupa, sei lá, cara? Então, tinha de diferente, eu acho que não tem muito, é que eu poderia andar de bicicleta na missão. Então, tinha uma parte ali que falava sobre isso, que eu tinha que já ter um histórico de atleta, digamos assim. Tu sabia andar de bicicleta? Sabia. Pelo menos sabia. E andou de bicicleta na missão? Andei, cara, nossa, todo santo dia. E era tipo... É mesmo? Sim, Todas as santo dia. áreas era bicicleta? Todas as áreas. Era bem louco, era que isso era muito bom, a gente ganhava muito tempo para fazer as visitas, para ir nos lugares distantes. Essa é uma coisa que eu fico pensando, por que no Brasil não tem, né? Principalmente nas áreas de interior. Cara, tinha. Na minha missão tinha áreas com bicicleta e algumas áreas. Só que os brasileiros que servem no Brasil, eles são retardados quando tem uma bicicleta, cara. Eles se matam, cara, é sério. Eu tinha fotos dos meus companheiros. Helder Cardoso, ele tem uma história, eu quero te entrevistar, bicho. Lá do Rio Grande do Sul, Helder Cardoso. Tem uma foto, ele surfando na bicicleta. Sabe o que é surfar? Você fica só com os pés nela, né? Fica o guidão tudo solto, ele de pé, surfando, um missionário surfando. É por isso que no Brasil não tem bicicleta. Não sei bicicleta. Agora no Japão, não, né? Talvez as regras, algumas Sim. coisas. Então andou de uma Cultura do roda povo. lá de bicicleta? Ah, tentei, cara. Brasileiro, Não vou negar, pô. não nega a raça, né? cara? Não vou negar, cara. Legal, cara. Aprendi de andar de uma roda. Não Cara, sabia. e aí, aviãozão, quanto tempo pra lá? Cara, a viagem total foi 36 horas de São Paulo. Cara, é muito Depois do tempo. CTM, né? E tu já tinha viajado de avião antes? Não. Matou toda a Foi, vontade, cara. os desejos, tudo que tinha pra dar de Mas avião. fez escala onde? Fui daqui pra São Paulo, né? De São Paulo fui pra Dubai. Dubai. Eu fui pra Tóquio. Chegou a dar uma passeadinha em Dubai. É só no aeroporto, que É aliás, é gigante, enorme, enorme, né? né? É gigante. Muito massa. É Ferrari, tudo que é carro, ouro pra tudo que é lado. Bem bonito. Legal. Caramba, cara. Tu fez altas viagens. Cara, que experiência, Legal. cara. Passou em Dubai antes de ir pra missão, que Sim, legal, cara. bem louco. É difícil de acreditar, às vezes, quando alguém me pergunta. Tipo, às vezes eu paro e penso, nossa, parece que foi tudo um sonho, porque É surreal, né? é surreal, é tão fora da minha realidade hoje também. Acho que de muita gente, né? Sim. De muita E qual foi o gente. maior choque cultural? Qual a coisa assim, que mais te impressionou no Japão? Pode dizer pra mim assim, cara, o que mais me impressionou foi isso. Eu vou ter tomando. Tinha coquinha lá? Tinha até transparente lá. E é o mesmo gosto? Mesmo gosto, mesmo gosto. Cara, qual que é Não transparente? me emocionei, foi Não? a transparente. Mesmo Ah, vocês gosto. podiam tomar. Podia. Mas, cara, no Japão o que me impressionou foi, acho que, tamanho organização, limpeza, ordem.
Acho que tudo funciona. Assim. Realmente é como o pessoal fala, eles são Exato. organizados, Exatamente. tem ordem. E tu viu essa diferença na igreja também? Tu acha que, tipo, lá Tem muita. é mais organizado também? Tem bastante... Eles levam bem a sério as coisas, né? Sim, o horário... o japonês, ele trabalha com agenda, né? Tudo é agenda. Então, se você... Que nem no Brasil aqui, às vezes a gente fala... lá de tarde eu vou lá na tua casa. Tipo, não tem isso no Japão. Tá, mas que horas tu vai lá? Eu quero saber o horário exato. E às vezes as pessoas vão lá te visitar, se elas te marcam 3 horas, elas podem chegar às 5 para as 3. Mas elas só vão bater na tua porta às 3. É bem sério. Sério, cara. Então, acho que quando a gente tinha horário marcado... Sofreu com assim, isso ou não? Cara, eu acho que foi uma adaptação rápida, porque já tinha que pegar o ritmo, já tinha que Sim. aprender, então... Acho que foi Tá, tranquilo. desculpa a minha ignorância, cara. Como é que é a questão do cristianismo lá no Japão? É difícil, cara. Eles não acreditam em Jesus Cristo? Não, Eles têm outra crença? é bem diferente. Lá é budismo e shintoísmo, né? É completamente diferente. Não acredito, assim, num Salvador, em Jesus Cristo, no caso, né? Tu tinha que ensinar sobre Jesus Cristo, cara. É, Quem era Jesus, o que mas fazia. na verdade, desde o princípio, desde quem é Deus, né? Para a grande maioria das pessoas. O que é Deus? Quem é Pai Celestial, né? É, Quem é o Pai exatamente. Celestial. Não, mas eles sabem as histórias, né? Eles já ouviram falar, pelo menos. Eles- Porque eles têm Google lá, né? Sim, Essas coisas, notícias e Mas tal. nem sempre Eles- eles vão esbarrar, Eu não acho. sei. Eu não entendo, por exemplo, muito bem do budismo e que? Hinduísmo? né? shintoísmo. Shintoísmo. Mas eu já ouvi falar, sei que tem lá e tal. Já Só tive ouviu falar amigo. sobre o Buda. É, mas... Jesus Cristo, se eu falava essa palavra, eles sabiam quem era. Sim, sabiam. tranquilo. Eles sabiam um pouco da história lá. Mas eu acho que é mais legal, cara, porque tu vai ensinar desde o princípio. É diferente de tu pegar uma pessoa que já tá cheia de manias, cheia de coisas da outra igreja, de uma outra religião. Faz sentido. Entendeu? Pega o potinho vazio e vai É, colocando mais ou conteúdo menos. novo lá. Mas isso também é complicado, que muitas informações é o que eles sabem da internet, né? E também às vezes é Só porcaria. 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 Exatamente. Entendi. E o pessoal, quem serve no Japão sofre muito nisso, de ter aceitação das pessoas. Às vezes eles te veem assim, um estrangeiro, que legal, você é receptivo, eles conversam contigo, mas se eles olham assim aqui, Jesus Cristo, tipo, eles param de falar contigo na hora. É mesmo? Muitas pessoas Uau. assim estão na rua. Então, é bem complicado nessa Cara, questão. Tenho que te perguntar. Tenho que fazer essa pergunta. Batizou algum japonês? Batizei. Sério, cara? Sim, foi. Parabéns, cara. Foi Porque- Japonês mesmo. japonês. Porque tem algum missionário que vai e não batiza ninguém no Japão? Tem, Acho que é normal isso. sim. Não deve ser fácil batizar lá. É bem complicado. Mas ultimamente eu acho que a igreja o número de batismos tem crescido bastante no Japão. Acho que do cristianismo no Japão, acho que só 5% é da população. Então acho que talvez 1% ali é da Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. Então É uma parcela bem grande. É. E tu, qual foi tuas áreas lá? Então eu cheguei a servir em Tougané. Tougané, posso falar todas? Pode? Uma atrás da outra. Tougané. Fica à vontade, cara. Hoje Não é sei teu quem dia. vai conhecer, mas... Sei lá, pelo nome Os da nomes é cidade, legais, é, os Eu nomes conheço é legais. Tóquio, né? Conheço, né? Já ouvi falar sobre É. Tóquio, né? Então eu servi em Tougané, minha primeira área. Lá eu servi por 5 transferências. E... 5 transferências numa mesma área. Sim, Mas o que era uma ala, isso? uma ala bem grande. 5 Mas transferências qual na cidade? mesma ala? A cidade é Tougané, no estado de Chiba, é bem próximo de Tóquio. da região 5 de transferências Frio. numa mesma ala. Tóquio. Os dois. 5 Bem transferências numa mesma ala. Isso dá quanto tempo em meses? Foi 7, acho que 7 meses. 7 meses numa mesma ala, cara. E Te deram um chamado lá? Não. Você tinha um chamado na Mas ala? Mas ainda terminei minha missão lá também. Voltou pra lá? Sim, voltei pra lá. Então Mas eu foram acho que 8 deve. meses Mas total. talvez seja de Nossa. propósito, né? Porque como eles são difíceis de se relacionar, de relação. Mas não era muito comum, não. Acho que foi. Não? Eu fui um caso bem à parte. Porque Foi esquecido lá. na missão não tinha muito disso de ficar muito tempo em uma área. Era um ou outro missionário, assim, que ficava mais de 3. Que já É era- por isso que tu batizou, cara. Tu deve ter pegado um pesquisador lá no começo e foi até aos 7 meses com ele. E aí, foi lá que tu batizou? Batizei também. Ah, eu sabia, cara. Foi bem legal, cara. Mas eu gosto muito dessa minha primeira área, né, porque eu servi como meu treinador as 2 primeiras transferências, depois tive
2, 3, sei lá. 3 transferências, minhas primeiras, e depois com outros 2 companheiros, e foi bem interessante, cara, que tudo que eu aprendi da missão, como é ser um missionário, eu aprendi naquela área. Assim, basicamente muita coisa. 5 transferências, cara. E eu fui o primeiro missionário brasileiro naquela ala. Então foi bem legal. Daí, tipo, chegou um Massa. missionário novo, daí os membros foram conhecer. Nossa, um brasileiro! Nossa, que Neymar, legal. Neymar! Neymar, futebol, Neymar. vamos jogar futebol. Sério, daí os membros eles eram uma ala que gostava muito de esporte, daí eles faziam futebol, daí eu era estrela, né? Era o Ronaldinho. Ah, que massa! Eu não jogo nada. Não, você joga bem, você joga bem. Já joguei contigo Não antes jogo muita da coisa, missão. não. Joga bem. Joga bem. Isso que eu ia te perguntar. A maioria Mas seu dos companheiro era o missionários. quê? Americano? Americano. Isso que eu ia perguntar. A maioria dos missionários no Japão é japonês mesmo. Japonês não, né? Porque são bem poucos que estão lá. Tem missionários japoneses, mas a maioria é americanos. São Americanos. E tem uma boa porcentagem assim de brasileiros, de filipinos, mas é muita gente de tudo que é lugar do mundo. Legal. Deve ser um choque cultural pra todo mundo, né? Sim, gente. Mas ele tava perguntando no começo, qual a maior barreira? Foi a língua? Comida? Acho que sempre foi a língua, A língua sempre foi. é difícil mesmo. É realmente difícil. Acho que os 2 anos que eu tive lá eu não cheguei assim no ponto de totalmente fluente. Não? Não. Eu consigo entender, me virar, posso andar por lá tranquilo, mas não é todas as palavras que eu de todos os vocabulários que eu vou entender. Sério, cara, 2 anos e tipo. Teve que aprender inglês não- também Eu pros aprendi companheiros? muito, eu aprendi muito japonês, mas não é assim os melhores assim da missão. Realmente é difícil, então. Tu aprendeu inglês Aprendi. pra falar com os... Aham. Então foi engraçado porque eu cheguei na missão e o meu companheiro era americano. Eu não sabia inglês nem japonês. Cara, eu não pensei nisso antes, cara. Sério isso, velho. Sim. E você falava inglês antes da missão ou não? Não falava nada, cara. Ele não falava nada. E ele veio de provo? Ele veio de prova. Caramba, cara. Ah, que isso, cara. Que loucura, cara. Daí, sinistraço. Eu achando que a minha missão foi difícil, cara. Isso é louco Caramba, demais, cara. cara. É... sim. Aí seu companheiro é americano e você tá num país que fala japonês e zaz. E teu louco. presidente? O meu primeiro presidente era japonês. Japonês? Aham. E o meu segundo foi americano. E meu terceiro foi japonês também. Como assim terceiro? Então foi uma história bem longa. Meu primeiro presidente, ele estava terminou a missão, daí veio um americano novo. Daí quando, sei lá, talvez na metade da minha missão, a missão dividiu. Ah. Daí eu peguei o presidente de cima, o presidente da outra missão. Daí eu tive um Pegou um terceiro. novo. Ah, então você trocou de missão no meio da missão. Posso dizer isso? Daí a minha missão, no Tóquio Sul. meu chamado era Tóquio. Daí depois virou Tóquio Norte. Toque Norte. Cara, que legal. Então Que agora massa, são né? 2 missões Sim. no Japão agora. Foi. E Uau. tu participou disso, faz parte da história. Foi. Caramba. Foi bem Muito massa, hein? legal. E aí, vocês tinham alguma coisa eletrônica na missão, assim? A gente- Diferente dos brasileiros, dos outros, A assim? gente não? usava tablet, né? Então era muito bom o tablet, a gente carregava para todo lado, a gente fazia as lições por tablet. Então acho que desde que eu cheguei na missão, acho que talvez pouco antes, já antes da pandemia, acho que já vem da cultura também na missão no Japão de usar o tablet, tecnologia de estar fazendo videochamada, já usava Facebook na missão. Eu achei que vocês tinham um projetor, sabe? Que aparecia assim a primeira visão. Aparecia, tipo, assim, Também não tanto. Você já usava o Facebook lá então? Já. Antes de Cara, quando eu liberar cheguei... aqui. Foi difícil eu usar o Facebook pra mim. Só tinha besteira, meme, eu tinha que apagar tudo. Nossa, o meu treinador ficou louco quando viu meu Facebook. Sério? Eu tinha que apagar muita coisa. Era música, era Não, mas post. vocês... Peraí, não entendi. Vocês usavam o Facebook na missão? Sim, Sim. a gente usava. E a gente usava tipo um WhatsApp de lá, que é o Line, que é tipo uma rede social que tem no Japão só, que eles usam. E esse era o grande foco. A gente já podia usar o Zoom, tinha alguns aplicativos que eram permitidos. E isso era uma grande ferramenta que a gente usava. Ele já tinha essa pegada então de fazer tudo que a gente está fazendo hoje na Sim. pandemia, eles já faziam lá, Sim, já faziam já. sem ter pandemia. Sim. Foi interessante isso que lá no Japão tinha bastante testes assim de tecnologia, que eles começavam, acho que foi lá que eles começaram a usar o Instagram pela primeira vez com os missionários. Os
missionários começaram a usar o Instagram. Que massa. Se não me engano, estão usando lá. Nossa, que legal, cara. E aí, pegadinha? Você sofreu muitas pegadinhas, não? Cara, o meu treinador, ele era bem sério. Ele era um cara bem rígido. Ele foi assistente da missão, todos os chamados possíveis da missão ele foi. E ele estava terminando a missão. Ele também começou na mesma área que eu comecei e estava terminando e me treinando. E daí, acho que ele nunca fez uma pegadinha assim, mas ele era um cara bem sério e me ensinou sempre a ser mais rígido, acho que, com as regras. Depois eu fui aprendendo o jeito brasileiro e fui levando. Depois ele foi embora. Porque eu fiquei pensando Você assim... serviu com o brasileiro ou não? Servi. Serviu? Foi massa. Do teu grupo? Ou Não, não? do meu grupo não. Não? Da onde? Meu primeiro companheiro brasileiro, ele era de Recife, Helder Matias. Acho que... Um cara de Pernambuco no Japão deve ser muito engraçado. Cara, é muito engraçado. Deve ser muito engraçado, cara. Tu deve ter rido muito. Sim, Eu fico pensando foi assim... a transferência mais engraçada da missão. É porque eu... Porque o nordestino, naturalmente, ele é engraçado. Ele é engraçado. Sim. Ele é. Ele abriu a boca, eles são, tipo... Eles são muito pra cima. Muito, Verdade. muito engraçado. Mas eu fico pensando assim, E rola... Pessoal, a gente tem uma impressão do japonês, um povo mais sério, mais... Né, mais... Sim. E tal. E aí eu fiquei pensando, será que rola essas brincadeiras de ensinar a falar errado? Algum irmão te ensina a falar errado pra rir, pra brincar? Esse tipo de coisa? Acho que eu nunca tive Mas isso. nas aulas que tu passou, tinha brasileiro? Na verdade, não. Era bem Não bem tinha membros difícil. brasileiros? Não, era bem difícil. Tinha um ou outro, assim. Era bem difícil achar brasileiro nas áreas que eu servi. Tem uma área na minha missão, que até o Helder Matias serviu lá, que é Oizumi, que é tem um ramo, uma cidade de brasileiros. Então lá tem muito brasileiro. Você vê salada, pastel na rua, você vê tudo que é comida da E você não tudo. passou lá? E eu não passei lá. Eu fui o único brasileiro de Que não todos os passou brasileiros que não passou lá. Mas eu já fiz uma divisão lá, só visitei assim. Eu fiz uma festa junina lá, foi muito legal. Que legal, Legal. cara. Daí o pessoal da zona foi lá, fez uma atividade, levou os investigadores e teve uma festa junina brasileira no Japão. Foi Que massa. bem engraçado. Que massa, cara. Eles entenderam? Não, foi... Não. E a comida, cara? É muito diferente, muito diferente. Eu estranhei no começo, acho que antes da missão era bem chato com comida, não comia nada de verdura, de salada. Teve que aprender na marra. E tive que aprender na marra. Mas quando eu cheguei, assim, eu vi que realmente tudo era diferente. Eu vou encarar, eu vou comer de tudo. Vou eu vou experimentar. aprender, eu vou enfiar a cara. Porque se eu não comer, tipo, é falta de respeito, né? Também com as pessoas que vão estar ali servindo o que elas gostam. Sim. Então eu dei com os dois pés, assim, comer as coisas. Mas é muito bom, muito saudável a comida deles. Realmente é saudável. Sim, nossa. Você via gente de 90 anos andando de bicicleta na rua. Sério. Que Sim, massa, muito né, isso. cara? Mas aí, o que tu comia lá? Sushi nada a ver com o nosso Nada a ver, sushi, né? cheio de cream cheese. Nada a ver, cara. Mas nossa, é muito bom mesmo. Lá é diferente o sushi porque aqui você vai, por exemplo, num restaurante, você tá tudo ali, você escolhe, põe no seu prato e você pesa, né? Lá é tipo rodízio, digamos assim. Só que existe, por exemplo, a mesa aqui, existe um negócio circular que sai lá da cozinha. Daí aqui você tem uma telinha, você pede o que você quer e daí vem na sua mesa, assim, girando, assim, vai passando nas mesas. Mas é muito legal. Você vai se servindo. Que massa. O que tu comeu mais estranho lá, assim? Que tu disse, nossa, isso foi... Cara, nada, acho que muito absurdo. Tipo, lá que eles comem muito peixe e coisas do mar, né? Acho que todo mundo tem essa imagem, quando abriu chamada, tu vai comer barata, tu vai... Acho que é mais na China isso. Né? Isso é mais na China, né? exato. Tem umas Vai comer loucuras. sapo, vai comer Não de cachorro. loucura, mas sei lá... Tem... Comer cachorro. Todo mundo falava assim pra mim, né? Tipo, cara, eu já fiquei apavorado antes de ir pra missão. Não, mas sei lá... Mas não tem nada a ver. Chegou lá, Comida comeu é muito 90% de peixe lá. Só peixe. Mas por exemplo, um peixe estranho. Tem aqueles peixes que eu sei que eles Baiacu. têm... que é venenoso e tal. boa. Acho que eu nunca peguei assim, não lembro.
sei lá, só nem sabia o nome das comidas também. Até eu aprender o nome. E almoçava na casa das irmãs igual ou não? Não, no Japão a gente faz a nossa comida. Não é de tradição comer na casa dos membros, no caso. Então, Os missionários tinham que fazer comida em casa. A gente fazia comida em casa, almoço e janta. Mas tinha algumas aulas, alguns lugares que os membros assim convidavam, tipo uma vez ou outra pra gente ir lá no sábado, no domingo, e fazer janta e convidar um investigador e tal. Mas Vocês faziam bastante rotineiro, comida ou, a gente fazia. A gente tinha, ou ia pra restaurante? A gente fazia. É. A gente fazia E bastante. tu fazia o quê? Comida japonesa? Comida japonesa, grande parte. Soba, ramen, yakisoba. Nossa, não sei, tem um monte de comida. Cara, não fazia um cachorro quente lá, cara, pra almoçar? Cara, acho que eu nunca fiz um cachorro quente. Mentira, cara! Um feijão, Sério? Feijão, era raridade. churrasco. Feijão. Não, churrasco comi. Feijão, mas era uma briga pra achar. Porque é difícil, não tem. O feijão do Japão mesmo, ele é doce. Ele é um feijão, tipo, pra sobremesa, coisas assim. É bem diferente. Nenhum brasileiro gosta. Sério? Porque é Qual foi totalmente diferente. a primeira coisa que tu chegou assim, eu quero comer isso, que eu tô com vontade? Foi feijão? Acho que foi um churrasco. Legal, cara. Mas, foi isso aí. Cara, que loucura, cara. Cara, tu já parou pra pensar, cara? Eu tô ainda pensando no companheiro dele americano e ele no Japão. Eu tô pensando nessa comunicação, como é que foi, sabe? Deve ter sido Como difícil, foi? né? No começo foi ralado, né? Como a gente tinha o Usava tablet, muito o tablet? a gente só usava o Isso, tablet. Google. A gente conversava pelo Google. A gente planejava. Nossa, eu nunca me esqueço do meu primeiro planejamento, cara. Foi muito engraçado. E também muito apavorante. Meu companheiro só falava, eu não entendia nada. Daí ele falou assim, let's make a goal, let's set a goal. Tipo, vamos fazer uma meta, né? Daí, eu não sabia nada de inglês. Quando ele falou goal, eu, tipo, cara, a gente vai jogar futebol hoje, cara. Só, tipo, a gente vai fazer. Sério, velho. Nossa, eu não entendia nada que ele falava. Cara, tipo, só tentava associar assim. Que loucura, cara. Que loucura isso, velho. Isso é muito louco, cara. Foi muito louco. Eu treinei na missão. Então fica a dica, gente. Tudo em inglês. É bom. Cara, quando eu treinei um americano e foi... eu fiquei aflito, cara, porque um dia nós brigamos por causa de um rodo. Eu tava lavando o banheiro e eu falei, Helder, pega o rodo pra mim. E ele, tipo, o rodo, Helder. E ele não me respondeu também, que não entendeu, né? E ele saiu. Daqui a pouco Te deixou no eu não vácuo. queria sair com os pés molhados pela casa, pra molhar tudo, né? Eu falei, ei, Elder Clay, o rodo. Ele, where is rodo? Eu, rodo. Pra puxar água, eles não usam o rodo dos Estados Unidos, cara. Não existe lá rodo. Não tem, cara. E eu que puxa água, aí ficou pior dele, puxa água. Não, velho. Cara, eu tive que sair todo molhado e ir atrás pegar o rodo. Isso é um rodo, Elder. Rodo. Tá bom. Ele disse assim. Eu era esse tipo de cara. Cara, que aflição, cara. Sim. Que loucura isso, cara. No começo foi punk mesmo, cara. E no final, daí tu falava o que com eles? Japonês ou Eu inglês? falava japonês e inglês, né? Tive que aprender na missão, porque na missão as reuniões, todos os missionários entre si, entre o presidente, já tinha tradição de falar inglês. Daí eu cheguei lá, tinha que aprender inglês também, para as reuniões e tudo. Então eu falava entre os missionários, todo mundo conversava em inglês, tipo as ligações, tudo. Mas na rua, com os membros, eu tinha que falar japonês. Então foi um grande desafio, mas foi muito legal, foi muito incrível. Caraca, cara. E aí aprendia na prática, aprendia na rua, aprendia falando, aprendia errando. Tu já tinha meu respeito porque tu foi pra lá. E agora, com essa... Inglês, cara. Tu tem total... Japonês, cara. Pensou em desistir? Não, cara. Teve um momento assim que... Acho que o único momento assim apavorante foi quando... na minha primeira área tinha 3 americanos comigo. E eu cheguei e brotei lá brasileiro, não entendia nada que eles conversavam entre eles. Daí teve um dia lá que eles começaram a se afinar de alguma coisa, daí tão rindo da minha cara. Daí ele bateu um desespero. Essa é a pior situação, né, cara? Essa é a pior situação. Daí acho que foi o único momento assim, deu, tá difícil, mas no outro dia acordei, já dei com os 2 pés. Daí nunca tive esse sentimento assim de, vou embora. Sabia que eu tinha que... Não xingava eles em português, não? De vez em quando.
Tá certo. Eu acho que primeira coisa quando um estrangeiro assim aparece, todo mundo quer aprender as palavras erradas. Quer aprender o errado, né? Cara, eu tô pronto agora pra ouvir uma experiência espiritual do Japão, cara. Que tu queira compartilhar conosco. Ou inusitado. Pode ser talvez uma inusitada primeiro. Acho que as experiências mais engraçadas que eu tive foi quando eu servi com um brasileiro. Tipo, ele tava na transferência 2 e eu era 6. Tipo, eu tava terminando o treinamento dele, o Matias, isso que eu falei, de Recife. Então, eu cheguei lá e ele não sabia nada ainda, tipo, pior do que quando eu cheguei. E foi muito engraçado. Eu lembro que uma vez a gente saiu, a gente foi tipo visitar uns templos budistas, assim, tirar foto, conhecer uns lugares legais no Piden. Daí eu lembro que lá tinha tipo... Jogaram moedinha pro Buda? Jogamos bastante. Vai que dá sorte. Sensacional, cara. Sensacional. E eu lembro que nesse dia, cara, daí a gente foi tirando foto em um monte de estátua e coisa arada. Daí tinha uma estátua que era tipo um chapéu do Buda, cara. Nossa, minha esposa sempre se afina quando... Manda essas fotos pra gente colocar ali pra galera ver. E daí ele tinha tipo era um chapéu, assim, era uma estátua quadrada, assim, e em cima tinha um chapéu. Tipo, só que a gente olhou aquilo ali, tipo, tinha um formato daquele meme do cocôzinho, sabe, do emoji do WhatsApp. Era um chapéu assim, Era, então? o chapéu era assim. Daí a gente foi lá dele tirar foto naquilo ali, daí meu companheiro subiu em cima da estátua, fez uma pose assim. Não, cara. Ele não fez isso, cara. E a gente dele se afinado, ele se afinou. Muito pouco vocês não foram expulsos do Japão. Daí a gente rindo, daqui a pouco... Daí a gente chegou em casa, né, daí tinha outra dupla, daí um deles era japonês, daí a gente, olha as fotos que a gente tirou, bem empolgado. O deles era japonês. Ele olhou assim, isso aí é sagrado. Cara, Vocês podiam ser deportados. e tipo, ninguém viu vocês. Ai, cara. É por isso que brasileiro não tem bicicleta, velho. Mas tinha muita história engraçada, a gente se divertia, cara. Tipo, Ai, cara. aprendi a me divertir muito assim na missão. Muito legal. Mas Os aconteceu contatos. alguma coisa assim, tipo, de os japoneses não gostaram do que vocês fizeram? Ah, sei lá, cara, eu acho que de vez em quando eles não levam a gente a sério. Os caras brasileiros. Mas acho que nada assim, tipo, grave. Quando eu tava na missão, tinha um membro lá, ele era presidente do Quórum quando eu tava na missão, de Boa Viagem. E ele contou uma experiência, ele serviu no Japão também. E ele contou uma experiência de que os japoneses não gostavam dos brasileiros lá. E ele disse que ele ia num um mercado público, sabe, tinha aqueles mercados públicos de peixe e tal, assim, bastante. Ele disse que ele tinha uma área lá que ele ia, quando ele entrava dentro desse mercado público, eles anunciavam no som, tipo, tem brasileiro dentro do mercado, tomem cuidado. Nossa, que louco. Sério isso, Ele cara? falou. Então ele provavelmente os que passaram ali fizeram... Mas, tipo, não nada a ver com um missionário. O problema era os brasileiros mesmo em si. Brasileiro. estranho. E aí que sabiam que ele era brasileiro. E aí falavam, ó, cuidem que tem brasileiro. Mas ele não tem cara de brasileiro, cara. Não, pior que... Eles achavam que tu era o quê, gringo? Eu era gringo, que era americano, alguma coisa assim. Foi Elder Elder Xavier. Xavier. Isso. Era engraçado, e às vezes as pessoas vinham falar comigo em inglês, eu não sabia no começo. De certo eu achava que você era tipo grosso, né? E falava em inglês e você... Não quer falar comigo? Não quer falar comigo? Esse cara. Você passou por isso na missão, né? Passei. Um americano tentando falar contigo. Meu presidente. A primeira entrevista, eu sentado lá no apartamento da missão lá do presidente, e nosso grupo era um grupo bem grande de americano. Nosso grupo era um grupo muito grande, porque era o primeiro grupo do presidente. Tipo, 30 missionários. Um grupo bem grande. E só tinha eu e mais um brasileiro. Eu era, tipo, bem branco, e esse meu companheiro também, Elder Geraldo. Só que ele era Elder Geraldo. E ele era, tipo, bem alemãozão também. Então, aquele grupo, para todo mundo, era um grupo de americanos. Eu sentei na frente do presidente, e o presidente... Pau! Inglês. E eu... Ixi, e agora? Mas, tipo, sabe? Descascando no inglês comigo, e eu só pegava umas palavras no ar, sabe? Só umas coisas assim.
I am Brazilian. Depois ele se ligou. Começa vocês dando muita risada. Aí você disse pra mim que você não é engraçada. Vamos lá, então. Onde é que você falou? I am Brazilian. I am Brazilian. Aí você falou isso pro teu presidente. Daí o presidente... Mas é o The Rappers. É o The Rappers. Não, eu sou brasileiro, presidente. Ele foi lá e olhou, pegou... você é brasileiro. Mas é o negócio da língua sempre pega, né, cara? Sempre, sempre. Sempre pega, tem umas coisas hilárias. Mas ninguém anunciou, brasileiro aí, brasileiro. Acho que eu nunca passei por isso. Ainda bem. Quando ele falou, eu lembro dessa dele. Mas tu, pegando o gancho dele, tu sofreu algum tipo de preconceito, tu acha? Cara, eu acho que... Às vezes, tipo, eu tinha uma cara assim de ricão, né? De cara de gringo. Às vezes um outro companheiro deles, eles esperavam às vezes que a gente fosse americano, alguma coisa assim, né? Como todos os missionários eram americanos. E daí eu sou do Brasil. Pobretão aí. E, tipo, já murchava assim, sabe? Vou ter que pagar o almoço dele, cara. Achei que ia ganhar o almoço, vou ter que pagar. Tipo isso, cara. Caramba, cara. Cara, eu não sei porquê, cara. Não sei mesmo, porque não tem nada a ver. Mas eu tive por um certo tempo, por alguns missionários, começaram a falar que eu tinha dinheiro. Não, mas a Ademir tem dinheiro. Então vocês tiraram isso. Mas eu acho que eu sei porquê. Minha mãe era exagerada nas caixas. É sério. A minha mãe é muito exagerada, cara. Eu ganhei, cara, caixas grandes demais da minha mãe. E aí? Você não ganhou nenhuma caixa? Como é que vai mandar alguma coisa pro Japão, cara? É bem caro, bem complicado. Eu ganhava cartas de alguém aí que tava aqui. Era carta, não era e-mail? A gente conversava por e-mail, sim. Mas o máximo era carta, né? Porque eu mandar uma caixinha já era bem mais caro. Aí ela mandava carta. Quanto tempo já levava? Aqui, né? Já tava em casa. Quando tu mandava cartas pra ele? Ou tu mandava da Eu missão? mandava da missão. Minha mesada inteira. E eu mandava da missão e mandava quando eu tava em casa também. Mas eu não comecei a mandar tanto quando eu tava em casa, porque já ia fazer 6 meses, né? Quanto é pra mandar uma carta pra lá? Meses. Eu acho que a mais cara que eu paguei foi 50 e alguma coisa. E a mais barata, uns 20 alguma coisa. Uma carta? É caro pra mandar carta pra lá? É muito porque caro, eu queria cara. mandar registrada, né? Pra mim, porque eu tinha muito medo que se perdesse. E quanto tempo levava a carta dela até você? Bastante tempo, né? Uns 2 meses, eu acho. Mentira. Achei que legal, né, cara? Tipo, 2 meses. Ela escreve, tô apaixonado e tudo. Ela conhece alguém dentre esses 2 meses. Olha, eu não gosto mais disso. Eu só vou saber lá. Só 2 meses depois, a gente tá casada. Caramba, cara. Mas E a ligação pros pais? Dia das Mães e tal. Ela tem um fuso horário 12 horas na frente. Então, agora... Que hora agora? Agora é 9h30 lá. Agora é 9h30 da manhã de amanhã. Tá, mas tranquilo, a questão do custo da ligação, como é que ficou isso e tal? Era fácil a ligação, não era? Não, era tranquilo, que usava o Facebook ali também. Então... Fazia via online, então? Mas você já comunicava com eles via... Porque tu usava o Face. Eu usava o tablet, eu mandava meus e-mails por ali. Entende? Então, isso facilitava bastante. Isso A foi legal. comunicação. Vamos lá, mais uma experiência aí pra nós. Essa do chapéu aí, cara. Sempre tem que ter uma experiência de missionário relacionado ao número 2, né, cara? Sim, cara. Mas... eu acho que... Fala sobre esse batismo aí do japonês aí. Como Cara, foi difícil? Na verdade, talvez um batismo que eu gosto muito, na verdade não fui eu que batizei, foi meu companheiro. Mas foi, acho que talvez um dos maiores milagres assim que eu vi. Eu lembro que eu já estava na 10ª transferência e eu queria, eu tava vendo muitas histórias na missão, acho que como a gente também escuta. Esse negócio de ficar marcando transferência é coisa de japonês, né? Tu marcou todas as tuas transferências, tu sabe todas.
Tipo, Eu não onde lembro eu de seja. nenhuma transferência minha Já que tá numerada. falando números, na minha 6ª transferência, minha 10ª É, transferência. gente, era bem normal. Pra gente se localizar no tempo, eu acho. Que legal, Mas- cara. Eu também não. É tipo 6 meses, um ano. É, a gente marcava por meses, né? Então eu acho que já tinha passado um ano, né? Já tinha passado um ano. E. Não, mas fica tranquilo, cara. Só porque eu achei engraçado. Eu pensei, deve ser uma coisa, né, É, de eu acho- japonês. eu É acho só que porque ele é o talvez Faustão seja- mesmo e ele. Mas na missão eu via muitas histórias assim de membros de outros missionários, né, daquele batismo que tipo foi lá, encontrou a pessoa, ensinou desde o começo e foi do próprio esforço, a pessoa se batizou, era o melhor amigo da pessoa. Eu vi muita história assim, tipo, de outras missões do Brasil, de amigos e da missão mesmo, e eu queria ter essa experiência forte também. Eu lembro que naquela transferência eu comecei a transferência orando para que eu tivesse esse tipo de experiência, que eu, tipo, não fosse meu companheiro, não fosse agir, mas que eu, tipo, conseguisse encontrar a pessoa que tá me esperando, sabe? Sim. Que precisa de mim, que eu posso ajudar. E, claro, consequentemente o meu companheiro, mas que eu tivesse essa conexão forte. Eu lembro, acho que eu fiz uma oração assim um dia, daí a gente foi fazer. A gente tava fazendo proselitismo, daí a gente tava indo perto da estação de trem, que tem muita gente, a gente normalmente fala com as pessoas na rua. E fui perto da estação de trem, eu senti que tinha que falar com uma pessoa em específico. Fui reto nela, assim. E daí ele tava de bicicleta, com o celular aqui no guidão, jogando Pokémon GO. Bem legal, daí a gente começou conversando e sobre Pokémon, coisa e tal. E daí, naquele dia, eu lembro que eu e meu companheiro, a gente tinha umas ideias loucas. A gente queria ensinar coisas diferentes, tipo, todo dia, sabe? Não queria falar todo dia, Deus é nosso Pai Celestial para as pessoas, mas, sei lá, tentar ser criativo, sei lá, para tentar aplicar melhor nossos ensinos ou coisa assim. Daí, naquele dia, o primeiro assunto que eu conversei com ele foi sobre dízimo. E, pra minha surpresa, ele ficou ali ouvindo. Legal, ficou. Nossa, esse cara realmente está interessado. Falando sobre dízimo, um negócio que não tem nada a ver no Japão. E eu vou falar um pouco mais. Então. Eu falei de Deus. Daí ele ficou ouvindo, Daí depois eu falei do livro de Mormon e dei o livro de Mormon pra ele. Isso na rua. Na rua. Mas, tipo, ele não passava confiança. Ele tava bem, tipo, só ouvindo e dava de ver que ele tinha um pouco de interesse, mas, tipo, a gente não... Ele era a pessoa, tipo, a gente chamava de Bimmer, a pessoa mais incerta que tinha. Daí vamos marcar um compromisso, posso pegar seu telefone? Não, ele não quis passar. Tá, então tudo bem se a gente se marcar de se encontrar aqui amanhã, meio-dia? Daí tá, tudo bem. Daí a gente foi no dia, daí no dia tava chovendo muito. Tipo, chovendo muito, muito, muito. Acho que nunca choveu tanto na minha missão como aquele dia. E daí, nossa, eu e meu companheiro, a gente fala, esse cara não vai, com certeza. Daí a gente, tá, mas a gente tem que fazer a nossa parte, vamos lá. Daí a gente foi no lugar marcado e ele tava lá esperando na chuva, cara. Caramba. Quando a gente viu, a gente se arrepiou, assim. Foi Caramba, muito legal. japonês, velho. Meio-dia, pum. Daí ele tava lá. E daí a gente foi num lugar, ensinamos ele. E ele teve um progresso bem rápido, assim. A gente marcou logo uma data de batismo. Mas quando a gente conseguiu marcar, a gente perdeu o contato total com ele. Tipo, isso foi uma parte bem complicada. Ele acho que perdeu o telefone dele estragou e a gente só tinha o telefone dele, a gente não sabia onde ele morava, a gente não tinha mais informações nem nada. A gente só se comunicava por telefone e fazia as lições, ele sempre vinha na capela e tudo mais. E daí a gente não conseguiu mais falar com ele, e daí ficou assim por um mês e pouco. A gente até chegou a tirar ele do livro diário. Mas nesse um mês todo a gente orava, e eu orava muito para que ele chamasse nós, porque ele tinha nosso número. E a gente tentava ligar, mas não funcionava. Mas a gente queria que... A gente orava para que ele chamasse a gente. Daí, passou um tempão, né? Passou um mês. E um dia ele ligou pro nós, meu companheiro atendeu. E foi muito louco. Ele disse que naquela noite ele tinha sonhado com... Ele tinha visto nós dois.
eu e meu companheiro de bicicleta, a gente andava de capacete e tudo, assim, a gente viu exatamente como a gente encontrou ele. E que no sonho a gente falava pra ele, estamos esperando. E isso foi uma experiência bem forte pra nós. E daí, na mesma semana, a gente se reencontrou com ele e ele continuou progredindo e depois se batizou. Pô. Foi incrível, foi muito legal. Que massa. Foi uma das, acho que ele tinha muito interesse, assim, tudo que a gente ensinava, ele tinha muitas perguntas, assim, tipo, da palavra de saber, posso tomar isso, não posso tomar isso. Ele queria saber tudo, sabe? Era muito legal. Que legal, muito cara. inteligente. Caramba. E foi engraçado. Não, e o mais legal disso, acho que esse milagre só aconteceu porque desde o momento que a gente deu o livro de Mormon, ele lia todos os dias. Daí a gente não sabia que ele estava lendo assim, tão firme. E a gente perdeu o contato 1 mês e a gente parou de falar com ele. Daí depois ele veio falar que nesse 1 mês ele estava lendo o livro de Mormon todos os dias. Acho que ele já estava tipo em alma. Que massa. Livro de Mormon, cara, o melhor missionário do mundo. E daí... Cara, eu sei... Ele leu o livro de Mormon antes de se batizar inteiro. Inteiro. Tipo, em 3 meses, sabe? Foi um absurdo. Cara, Em japonês? Japonês. que eu achei japonês. Sei lá, deve ser em inglês, né? Porque eles falam inglês também lá, né? Não. Não? Difícil. Japonês. Difícil. Alguns. O que eu gostei dessa experiência, cara, é de tu querer buscar alguém para conhecer, que você apresentasse o evangelho e que ela fosse até o final. E isso é... Eu não lembro de uma experiência assim na minha missão. Porque para nós era Normal, né? normal, sabe? E a maioria das pessoas que a gente batizava, a gente encontrava e aí, questão de 2, 3 semanas, a gente ensinava e batizava, né? E aí, poxa, buscar por isso, cara, acho que isso traz um milagre maior para o batismo, não é verdade? Foi realmente um grande milagre. Porque quando Porque você tu tá... acaba acompanhando aquela pessoa por muito tempo, né? Sim. Daí depois eu fui transferido, a gente conversava sempre, eu ligava pra ele. Tem contato com ele ainda? Tem. A gente joga Pokémon GO junto. legal, que legal. Começou Que tudo massa, por cara. isso e hoje ainda continua. Que massa. E ele tá firmão. Tá, firmão. Que massa. Muito legal. E como é que é com essa questão da cultura deles lá? Tem uma barreira ou não? Como é que a igreja funciona com a cultura japonesa, assim? Tipo... Porque acho que a grande diferença ali é que já tem a cultura do budismo, porque a religião dele já é da cultura. Sim, pois é. Às vezes muitos nem acreditam, mas eles Faz fazem, parte eles participam. Eles vão É lá, igual jogam moedinha pro Buda. É igual o feriado católico pra nós aqui, igual festa junina na igreja. Sim, eles vão lá no dia, vão lá e fazem o que o pessoal da religião faz. Mas... Deixa eu te fazer uma pergunta, me despertou aqui, porque tu falou que... Mas a igreja, tipo, não de boa com tudo lá, assim, com essas coisas de cultura. Sim. Muita gente, às vezes, continua com a cultura, que é tradicional do país, às vezes não é tanto religioso, mas os membros, às vezes, participam também. Legal. Eu fiquei curioso porque tu falou que ele não quis dar o telefone e não deu o endereço. Vocês se encontraram, tipo, marcaram na rua para ensinar de novo, né? Eu fiquei curioso. E como era bater porta lá? Vocês batiam porta, não batia porta? A gente batia a porta, a gente batia assim. Mas a única segurança de bater a porta é que a pessoa vai estar ali, a gente sabe onde que ela mora, né? Isso é muito bom. Mas nas áreas que eu passei, assim, tinha muita gente na rua, então era muito vantajoso a gente conversar com o máximo de pessoas que a gente conseguia, às vezes, estando parado ali, falando com todo mundo naquele centrão, perto de uma estação ou alguma coisa assim. E às vezes falar com o máximo de pessoas que a gente conseguia. Tinha alguns missionários que eram muito melhores, às vezes batendo porta. Eles talvez tinham um talento, um dom. Eu gostava muito de estar na rua, falando com as pessoas. Mas vocês eram bem recebidos quando batiam porta? A gente era bem recebido, as pessoas. Mas às vezes era difícil quando você não via a pessoa, eu conversava pelo interfone. Daí, eu sou missionário de Jesus Cristo. Eu já desligava. Já cortava. Então, às Mas vezes isso é normal. durava muito tempo, às vezes, pra dar de cara com uma pessoa. E eu gostava de estar de frente com as pessoas, olhar no olho, sabe? Então, Acho que isso é normal no mundo inteiro, né? Esse negócio de É. bater porta não... depende muito, acho que, do missionário. Foi pro interior lá? Fui, interiorzão. Já fui de cidade grande para interior.
Eu sempre fui mais do interior, assim, comparado com a missão toda. Mas é bem legal. Interior Bem diferente. é diferente. Serviu em Tóquio? Tóquio não. Fiz algumas divisão por lá, mas eu nunca servi É naquela grandão região. mesmo, como a gente É. vê na TV. É bem grande. Uau. Bem diferente. Tá, e qual o eletrônico que tu viu lá que tu, cara, não tem no Brasil ainda? Vai fazer tantos anos que eu voltei Tudo. e não vi aqui ainda. Todos. Todos. Eu acho que é, cara. Bem diferente. Eles são muito avançados, né? Sim. Nossa, muito. Nossa, nem sei explicar, cara. Tipo, é muito na frente. É muito legal. Acho que é isso, cara. Não sei, tipo, é muita... Mas eu É nunca, outro mundo, né? eu nunca fui, tipo, na verdade, eu tava na missão, nunca, tipo, foquei muito nessas coisas, sabe? Às vezes até me falam, era massa, sabe? Às vezes o pessoal, traz um tablet, traz um celular pra mim. Tipo, mas eu nunca foquei muito nessas coisas, sabe? Sempre tentava aproveitar o máximo da cultura das pessoas que eu via na rua, de me divertir ali, às vezes conhecer mais gente, fazer amigos, assim, ensinar o evangelho, que às vezes... Porque tinha muita distração. Tipo, tecnologia, essas coisas, tinha casa de jogos, tinha de brinquedos, tinha muita coisa assim. E Pra te perder o foco é rápido, né, era cara? muito fácil. Muitas coisas de anime, de desenho, que era também tradicional, e era muito fácil de muitos missionários às vezes também perder o foco nisso também. Cara, mas isso é uma coisa também que eu senti. Quando eu voltei pra casa da missão, eu nem sabia que tinha celular colorido e que batia foto. Aí tu, você viu no Brasil, onde é que você tava? Como é que você não viu essas coisas? Cara, realmente eu não vi na missão, não vi. Não sei se na área não tinha, ou nunca parei pra prestar atenção, ou busquei alguém que tinha essas coisas. E pra mim me impressionou, cara, quando meu irmão chegou e disse, meu celular é colorido e bate foto. Olha que legal. Sabe o que me impressionou? Que eu achei. E realmente eu não tinha visto aquilo na missão, cara. Talvez nem prestei atenção. Não, mas eu acho que é 2 anos que tu fica fora do ar. Fica, o cara fica 2 fora do anos, ar. tipo, sabe, corta a tua linha do tempo aqui, tipo, início da missão, fim da missão, joga fora. Mas sabe, o Dão, meu irmão, ele ficava falando sobre aquela música do César Minotti e Fabiano, Leilão. Tu não conhece Leilão? Não. Leilão, cara, todo mundo conhece essa música. Não conheço, nunca ouvi. Não conheço. Eu conheço Saia Rodada. Só as músicas lá do Nordeste, lá. Só os Tecnobrega. Os Tecnobrega. Cara, que engraçado, cara. Eram essas coisas que eu via, né? Na rua, assim. Realmente eu acho que eu pulei 2 anos, assim, sabe? É. No conhecimento das coisas. Eu pulei, Filmes. pum. Tem 2 anos de filme que eu não vi nada, 2 anos de séries que eu não vi Sim. nada, de música que não sei de nada. 2 anos que fiquei fora do Cara, ar. faz pouco tempo que eu voltei de missão, sou um cara muito novo. E quando eu voltei, tava todo mundo usando o Orkut. E eu lembro, no final da minha missão, de alguns membros falavam, você tem Orkut? E eu, tipo, Orkut? Que isso? Eu não sabia mesmo o que era Orkut, cara. Eu não sabia. Tu teve uma dessas ou não? De alguma rede social? Perdeu alguma coisa. A E o- rede e o- social, o sempre Instagram? foi o padrão, sempre foi Instagram, Facebook, acho que todo mundo sempre tem. Mas já tinha Instagram quando foi? Já? Sim. Já tinha. Sim. Faz pouquinho tempo. Faz pouco tempo, cara. E aí, quando eu voltei... Mas na minha missão, os americanos usavam Facebook já. Já existia o Facebook na minha missão. Só que era um negócio de faculdade mesmo. Era só dentro da faculdade deles. Era um negócio bem começão mesmo, assim, não era aberto, sabe? Pra te ter o Face, você tinha que ser matriculado na faculdade, alguma coisa assim. Era bem cadastro de faculdade. Porque eu lembro de um companheiro meu mostrando uma ex-namorada dele pelo Facebook dele, entrando, essa aqui era minha ex-namorada e tal. E aí, quando eu cheguei ao Orkut, cara, realmente me pegaram 2 anos e me jogaram assim. E aí eu fui ver as coisas depois de 2 anos. Na minha época era o MySpace. MySpace. Eu acho que é isso mesmo, cara. Acho que não era Orkut, era um MySpace, eu acho. Acho que era isso que os americanos usavam. MySpace. O Facebook, desculpa. Não sei, cara. Enfim. E aí, pra nós encerrar, conta mais umas experiências aí que... Uma engraçadona lá. Ou aquela que tu diz assim, eu não posso sair da Zioncast sem contar essa experiência. Cara, eu acho que essa que vem na minha mente quando tu me pergunta isso nessa primeira área que eu cheguei, eu era o primeiro brasileiro e muitas
pessoas, muitos membros falavam, nossa, um brasileiro, que legal. Daí eu lembro que uma irmã, ela, quando me viu e me conheceu, rapidamente ela lembrou que tinha uma irmã brasileira naquela aula que era menos ativa, tipo, há muitos anos. E Que massa. foi muito legal. Daí ela já ensinou pra gente e a gente foi visitar ela. Daí eu lembro que fui chegar na casa dela e, nossa, deu certinho, ela tava na frente de casa, chegando. Daí ela viu os missionários, tipo, e ela é, pô, ela, assim, parecida comigo. E ela olhou, assim, os missionários, tipo, um Zé Aldir de novo. Tipo assim, com aquela cara. Daí o meu elder chegou, assim, talvez falando um pouco japonês, inglês, ela... Daí na hora que ela viu, assim, que eu era brasileiro, que a gente, nós dois entendemos que nós éramos brasileiros, acho que eu lembro claramente, assim, o brilho que ela teve diferente nos olhos, sabe? O nome dela é Irmã Cristina. E ela, depois disso, ela foi uma mãe pra mim na missão. Nossa, acho que... Ela se encontrou lá. Sim. E a gente teve uma conexão muito forte durante a missão. E ela também me ensinou muitas coisas boas, assim, me ajudou muito. E a história dela era muito, muito legal. Ela foi jovem, acho que com uns 18 anos ela foi pro Japão. E depois, desde então, meio que perdeu um pouco do contato da igreja lá. Mas ela sempre teve, cresceu na primária, cresceu nos jovens. E ela sempre teve essa chama dessa recordação que ela tinha na missão da igreja no Brasil. Que ela só sentiu a igreja no Brasil. Quando ela veio pra cá, ela não sentia a mesma coisa. Talvez diferença de cultura e tudo mais. Mas quando eu vi ela e quando a gente sentiu o espírito, assim, quando a gente se conheceu, foi aquele momento, eu lembro que eu cheguei em casa e percebi... talvez por que o Senhor tinha me mandado para lá, que tem pessoas que realmente esperam a gente em cada missão que a gente vai. E aquela pessoa, e a Cristina, ela tava, acho que, se não me engano, mais de 10 anos lá sem conhecer nenhum missionário, tipo, que ajudasse ela, que fosse brasileiro. E foi um grande privilégio para mim, sabe? Foi uma grande bênção. E eu senti realmente que o Senhor, ele não se esquece das pessoas. Ele não se esquece, ele vai mandar alguém para lá. Ele não se esquece de cada pessoa, por mais que cada pessoa às vezes se sinta esquecida, às vezes sente que não tem um propósito na vida, como algumas pessoas que não conhecem a igreja. O Senhor, ele sabe dessas pessoas. O Senhor teve que, nem que ele tire uma pessoa do Brasil e mande para o outro lado do mundo, mas ele vai fazer isso para mostrar que ele lembra dessas pessoas. E realmente eu tenho um testemunho real de que o Senhor se lembra de cada um de seus filhos. E depois disso ela sempre me ajudou, sempre que tivemos contato, a gente deu muita risada. No final da minha missão ela deu uma air fryer para nós, os elders. Foi muito massa. E a gente se divertiu muito. A gente teve uma conexão também muito forte. Ela dizia que eu lembrava muito um irmão que ela perdeu. E que meu jeito, como eu me expressava, tudo era parecido com ele. E ela chorava muitas vezes quando a gente se reunia e tinha aquele espírito bom, sabe, de agora eu sei porque eu tô aqui, nesse momento, Então, acho que experiências assim que me fizeram entender melhor o porquê que eu fui pra lá. Que sempre tem alguém que espera pela gente, em qualquer missão que a gente... Em algum momento, tu combinou com aquela pessoa que vocês iam... Exato. Isso eu acho que é o mais legal de servir missão. Você encontrar essas pessoas, você reconhecer. Você devia estar lá por essa pessoa. Você devia estar lá para ajudar. E o Senhor sabia que essa pessoa estava lá e precisava de alguém. E você se dispôs a servir uma missão para ser uma ferramenta para o Senhor para ajudar aquela pessoa. Por isso que a gente vai sempre bater nessa tecla. A gente vai sempre falar sobre isso. Não adianta, cara. É inevitável. Todos têm que fazer uma missão porque tem pessoas esperando por você lá. Se você não vai, provavelmente o Senhor vai arrumar um outro meio para ela, né? Mas tem pessoas específicas que estão esperando por você lá, naquele momento, naquele dia, naquela hora. E legal, cara. Só fica mais claro isso, né? Cada conversa que a gente tem com alguém aqui, só fica cada vez mais claro que isso é real.
Tem pessoas esperando. Isso é inevitável em toda entrevista, todo bate-papo nosso. Todo mundo tem uma experiência assim, que encontrou alguém que se identificou que era para ouvir essa pessoa que tal, sabe? E provavelmente vocês não viram os olhos dele cheio de lágrima quando ele estava contando essa experiência. Como a Cristina? Cristina. Como Cristina encontrou nele um brasileiro parecido com o irmão, que ela se identificou, que fez ela se emocionar. Ela já era membro, né? Já era membro. Isso é outra coisa legal. Uma coisa legal dessa experiência é que você foi para ajudar e recebeu muita ajuda. E te ajudou demais. Sim. Isso é legal. A outra coisa legal dessa experiência é que o trabalho missionário nem sempre é batizar. Sabe? Porque você fez diferença na vida de uma pessoa que já era batizada, que se afastou. Talvez pudesse ser a única experiência que tu tivesse na missão. Se tu não tivesse batizado mais alguém, Japão, dificuldade. E tava tudo certo, né? A gente brinca aqui sobre batismo e tal, mas tá tudo certo. O mais importante é ir lá e ter essas experiências maravilhosas, né? O servidor do Nordeste, Ribeirão Preto não fica por trás, não, irmão. Nunca vi vocês lá no topo. De famílias? Naquela A listinha gente já lá, foi a missão que mais batizou famílias no mundo. Nunca vi. Vocês não batizavam famílias, só Nunca serão. crianças. Só batizava criança. Nunca serão. E Como é que é o nome da Cerecinte, sua esposa? Minha esposa Geisa. A Geisa. Nós queremos você aqui, Geisa. Geisa que tá aqui no... Ela já tá convidada. Ela já está convidada. Geisa vai vir aqui para esse videocast e ela serviu missão na melhor missão do mundo. Com números comprovando isso. Como eu acabei de falar, a missão que mais batizou famílias no mundo. Eu não sei, eu tô em dúvida. Eu acho que agora. Ribeirão Preto, meu amigo. Eu acho que eu tô em dúvida. Eu acho que eu tô gostando mais do Japão agora. Cara, eu não... Caramba, cara, é muito não, louco, né? Não, ter ido cara, pra lá. Japão não, cara. É muito louco isso. O Japão é muito louco. Nossa, Japão é muito louco. Mas e aí, trouxe algum eletrônico legal? Sim, eu trouxe meu celular. Tá com ele até hoje? Tô aqui. Cara, Japão, cara, nossa, é muito surreal, cara, muito surreal. Que legal, cara. Muito da hora, mano. Parabéns, cara. Parabéns pela sua missão. Parabéns pela resiliência, né? Que teve que ter na missão, cara. Acho que essa é a palavra que Tem resume vontade de pra voltar mim. lá? Tenho muita vontade. Muito caro ir pro Japão? Caro, né? Deve ser muito caro, né? Uma passagem pra lá deve ser algo Bem absurdo, né? Se mandar uma carta é R$20, imagina mandar uma pessoa. Tipo isso. É verdade, cara. Pessoal, nós estamos chegando então aqui ao fim do nosso videocast. Eu tenho mais uma pergunta. Cara, sushi. Como é que é agora comer sushi aqui no Brasil? Cara, eu não tenho coragem. Não tem. Sinceramente, mas eu como. Mas não é nada a ver, não dá nem pra dizer que é É sushi. bem diferente lá, é muito fresco na hora, feito na hora ali, tu corta e já joga é na hora, sabe? E aqui você faz, deixa ali, às vezes fica pro outro dia, daí vem lá e paga caro pra caramba. E é muito caro aqui, né? E aqui Lá é deve muito ser caro. bem barato, né? Sim, lá é mais barato, nossa. Cara, por que é caro se é peixe cru, peixe é barato e eles nem usam pra assar? Ah, cara, sei lá. Se você ainda não se inscreveu nesse canal e não curtiu esse bate-papo, curte aí, meu querido. Se inscreve e deixa o seu like. E aí? Vamos deixar um desafio, então. A gente já pulou uns 2, 3 vídeos de desafio. Agora, esse aqui eu quero um desafio de views ou de likes. Quantos views você quer nesse vídeo aqui? Cara, ele vai mandar pro Japão, né? É, eu vou mandar longe isso aí. Nem que ninguém entenda nada. Ah, então deixa um recado em japonês, então. Em japonês, cara. Pro teus Boa, gostei. pessoal que Pode você ser. vai compartilhar o vídeo. Pode ser? A gente bota ali pra eles assistirem até o final. Esse vai ser Pode ser. aqueles 30 segundos. Isso, os 30 primeiros segundos do editor. Coloca ele falando em japonês agora. Cara, é até estranho porque eu fico nervoso quando eu falo japonês hoje, porque... A gente não vai te corrigir. Não, mas eu quero dizer, tipo... É porque é tão diferente, sabe? Quando eu cheguei de missão, eu levei um choque muito grande de realidade, sabe? Tipo, de cultura de novo, assim, já tinha me acostumado 2 anos lá, era totalmente diferente, o jeitinho brasileiro, a conversa, assim, a risada. Sei lá, no Japão, lá era aquilo ali, eu falava pouco português, e depois aqui eu não falei mais nada de japonês, então foi tipo um baque muito grande. Não vê uns filmes, umas séries em japonês? Eu até vejo, eu tô vendo alguns animes, coisas assim, mas
pra praticar escutando, né? Você não fica falando ali com os filmes, mas foi bem ensinar a louco isso quando eu esposa. cheguei. Pois é, né? Mas beleza, vamos lá, Vamos lá, um recado aí. mensagem pra Convida eles pra assistir esse vídeo aí. Pode crer. Hai minasan, konnichiwa. Shaberu choro desu. Hisashiburi desu. なんか2年ぐらいかもしれませんけど、私は日本になくて本当に寂しいです。本当に皆さんを愛しています。またブラジルに来てください。一緒にポケモン GO とか何かのゲームを一緒にやりましょう。また訪問しますよ。皆さん愛しています。 Eu entendi o Pokémon GO! Eu entendi o Pokémon GO! Sensacional! Muito bom, cara. Cara, muito Que legal, obrigado por cara. ter vindo aqui, Sensacional o compartilhar a tua bate-papo experiência. Muito bom mesmo. Obrigado. Senti o espírito forte hoje quanto à experiência com a Cristina. Obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Foi incrível. E desejamos tudo de bom pra ti aí nesse retorno agora. Sucesso. Quantos views? 3.000 3 mil? de baixo. É bastante, a gente não tem Cara, ninguém com 3 mil. Não, mas Esse peraí. aqui vai ser o recorde. Então. Ah, cara, então peraí. Eu já vou dizer aqui, cara. 3 mil, nós dois raspamos a barba. Ah, cara, que mania é essa de raspar a barba, cara? Eu não quero raspar a barba. Não, cara, mas... Ou você quer dar outro desafio pra gente? Acho que esse aí tá bom. Raspando a barba. 3 mil a gente raspa a barba. Valeu! O que você tava falando ali, ô editor? Ah, desafio. Editor, fica quieto, editor. Eles querem porque querem cortar minha barba, eu não sei porquê. Eu quero colocar no shorts. Ficou muito bom. Deu quanto tempo? 1 hora e Bom, 11 tem que várias eu- picadinhas, né?